Pessoal, boa tarde a todos. Vamos lá, eu enviei um vídeo para vocês explicando as questões da prova, né? Mas por algum motivo acabou não saindo o áudio ficou muito baixo, então eu vou enviar agora um novo vídeo para vocês, tá certo? Vamos lá, vou explicar aqui questão por questão das provas. A primeira é de artes. Você vai ter uma imagem, observe aqui a imagem, certo? E o que é que a questão vai pedir para vocês na questão número 1, certo? Você vai apontar na imagem, certo? Algumas características do estilo neoclássico. Por diversas vezes eu expliquei em sala de aula quais eram as características do neoclássico. Então você vai olhar para a figura e vai falar: eu vejo o neoclassicismo aqui, aqui, aqui. A figura mostra isso, 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 e no neoclássico também tem isso. Então você vai me dar só algumas características do neoclássico vendo a figura. Ok? Vamos lá. Na segunda figura, você vai ter duas imagens de neoclassicismo, uma da esquerda e da direita. Você vai me falar só qual é a diferença das duas figuras. Um é neoclássico tal e outro neoclássico assim. Tá bom? Terceira questão, você vai ler o texto e você vai marcar apenas um item. Que é o seguinte, vamos lá. O que é que você vai fazer? De acordo com o texto, você vai ver que vai ter um preconceito em torno do ritmo machixe. Por que esse preconceito existe? Certo? Por que esse alvo, por que essa música, esse estilo musical é alvo de tanto preconceito? No texto vai falar e você vai marcar o item correspondente. Tá bom? Essa você vai ter uma outra imagem. Agora a imagem de uma escola de samba de carnaval, certo? Representando aí vários escravos, né? Negros escravos. E aí, o que vai acontecer? A pergunta é o seguinte, vamos lá, qual característica se pode reconhecer em comum entre os samba-enredos de carnavais da atualidade e as canções dos primeiros sambas? Se você parar para pensar, essa imagem é uma imagem recente, esse carnaval de 2018. Lembra na aula de arte passada, eu falei sobre alguns ritmos. Inclusive eu falei sobre o samba. O samba ele é muito conhecido pela letra. Lembra que o samba foi muito disseminado, cresceu muito nas favelas cariocas do Rio de Janeiro. Então na letra do samba você vai ter o quê? Você vai ter beleza. O sambista vai falar sobre a beleza da natureza, do Brasil, das cidades. Ou vai falar de outras coisas, como exclusão social, como violência, como preconceito. Certo? Então você vai fazer o seguinte, você vai ver, você vai comparar o que o samba antigo falava e o que o samba hoje também fala, que é essa foto de 2018. Tá bom? Você vai apenas relacionar elas. Tranquilo? Vamos lá. Vamos agora para a prova de história. Certo? Prova de história são 10 questões, pessoal. E não esqueçam, as questões de marcar só tem um item correto. Tá bom? Vamos lá. A primeira questão, você vai me falar algumas coisas que a Inglaterra fez para ganhar mais dinheiro em cima dos Estados Unidos. Lembrem, você vai ter uma guerra entre Inglaterra e França. A Inglaterra vence. Mas mesmo assim a Inglaterra perde muito dinheiro com a guerra. E eles vão ter que recompensar esse dinheiro perdido na guerra. Onde, professor? Na sua colônia, que eram os Estados Unidos, que eram 13 colônias na época. Então, o que é que a Inglaterra faz para tirar esse dinheiro dos Estados Unidos? Eu falei de várias leis que a Inglaterra fez para ganhar esse dinheiro dos Estados Unidos. Você vai falar de 3 pelo menos aí. Sempre começa com lei. Lei de alguma coisa, lei de alguma coisa, lei de alguma coisa. Você me fala e explica o que
que aí você já tá com a primeira questão ganha. Ok, galera? Vamos lá. Na segunda questão, você vai falar como é que era a grande maioria do antigo regime da Europa. Na Europa, você tinha um regime de democracia. Na Europa, você tinha um regime de... Era um regime republicano, onde você tinha presidentes. Ou era outro tipo de regime? Certo? Aí você vai me explicar como era esse antigo regime. Ok? Terceiro, você vai explicar o que era a Bastilha. Lembrem lá que eu falei o quê? Durante o processo de Revolução Francesa, um pouco antes de acontecer a Revolução Francesa, o povo se revolta, vai para um local que é a Bastilha, que eu falei, e solta e faz alguma coisa lá. Certo? Vamos lá. Primeiro, o que foi a Bastilha? O que era a Bastilha? E o que significou sua invasão pela população francesa? Foi na queda de Bastilha que começou a... E você fala o que é. Tá bom? Quarta questão. Você vai só me falar qual eram os principais objetivos do Congresso de Viena. Lembrem, durante a Revolução subiu ao poder um camarada chamado Napoleão Bonaparte. E Bonaparte sofre várias derrotas. Chega no final, né, na Batalha de Waterloo, ele perde, é exilado em uma ilha, fica sozinho, onde ele morre. E aí você vai ter um congresso, vários países, né, principalmente ali a Inglaterra, a Prússia, a Rússia, a Áustria, se juntam, fazem um congresso, fazem uma reunião. Para quê, professor? Eles querem restaurar alguma coisa. E você vai me falar quais eram os principais objetivos desse congresso. Ok? Quinta questão. A primeira revolução industrial ocorreu na Inglaterra. Por que aconteceu na Inglaterra, pessoal? Você vai me dar esses motivos. Por que não aconteceu na França? Por que não aconteceu na Áustria, na Rússia? Por que a Inglaterra foi o primeiro país a se tornar industrial? São vários motivos que eu já falei. E aí você vai colocar e explicar cada um lá na provinha de vocês, tá bom? Aqui também você vai falar um pouco sobre a independência dos Estados Unidos. Você vai marcar um aqui com relação à Inglaterra. Sétima questão. Lembrem, durante a Revolução, você vai ter um camarada também subindo ao poder. Um pouco antes de Napoleão Bonaparte, que é Robespierre. E ele vai ter durante o seu mandato lá, o seu poderio, o que nós chamamos de período do terror. Certo? Você vai só marcar a opção o que era esse período do terror, o que ele fazia para ser tão aterrorizante. E aí você vai marcar a opção correta. Tá bom? Vamos lá. A oitava questão, se você conseguir acertar ela, você também acerta a quarta questão. O Congresso de Viena queria restaurar alguma coisa. Restaurar o quê? Você vai marcar o que é que o Congresso de Viena queria restaurar. Beleza? Outra consequência dos cercamentos. Aqui você vai ter no texto falando sobre cercamento. Mas aqui na opção você vai apenas marcar uma outra consequência dos cercamentos, que eu também falei durante a videoconferência, tá bom? Vamos lá, na 10ª questão. A principal mudança no processo produtivo analisado no trecho durante a Revolução Industrial Inglesa está relacionada a Revolução Industrial mudou muita coisa, inclusive o processo de produção de material, o processo de trabalho. E você vai marcar de acordo com essa mudança da Revolução. Ok, pessoal? Espero que vocês façam. Prestem atenção, leiam bem, não tenham pressa, até porque você pode pesquisar essa prova basicamente, certo? Então, leiam bem e façam a prova com cuidado, tá bom? Abraços e até a próxima, pessoal.